Pessoal, retomando então, acabamos de fazer o roteiro desse texto e agora a gente vai para o rascunho. Lembre-se sempre disso, o roteiro ele precede o rascunho. Muita gente me pergunta, mas o roteiro ele é mais ou menos quantos por cento ali do rascunho? Dificilmente você consegue fazer um roteiro que fique 100%, né, ali o que o rascunho vai representar para você, porque na hora de rascunhar a gente vai conectar as informações. Né? E aí pode ser que você tenha de adaptar um ou outro termo, um ou outro elemento, trazer ali um elemento de conexão que é diferente do outro, né? Ou melhorar, né? Em vez de um verbo utilizar um substantivo e vice-versa. Quer dizer então que o que você tem de fazer? O roteiro ele tem de representar ali pelo menos 70% do rascunho. Ele não deve ser 100%. Dificilmente você consegue fazer um roteiro 100%. Mas ele também não pode ser menos de 70%, porque senão você vai passar o roteiro para o rascunho, vai ficar muito diferente. Eu costumo dizer que ele é mais ou menos os 70%. No rascunho você ainda pode riscar, não tem problema nenhum. Mas quanto mais próximo do rascunho for o seu roteiro, menos você vai demorar para fazer esse texto. É o que a gente vai fazer agora. Eu não fiz esse texto, claro que eu já tinha tratado esse tema antes, mas esse texto aqui desse jeito eu não fiz. Eu vou pegar as informações do jeito que estão ali e a gente vai adaptar. Então saímos do roteiro, a gente percebeu que o roteiro é uma seleção de ideias. O que nós fizemos aí agora foi selecionar algumas ideias. Eu respondi aquelas perguntas que nós fizemos na interpretação. Você notou então que interpretamos e para você combinar a sua resposta com o padrão que a banca vai trazer, você tem de fazer essas perguntas. Não é qualquer pergunta. As perguntas que devem ser feitas, elas devem estar voltadas para os elementos do enunciado ali, para o comando, para o texto motivador. Então você viu que a gente toda hora remetia a alguma coisa, empatia, né, que é você aceitar o contraditório que ele falava lá pra gente naquele texto motivador. Você viu que a gente falou de empatia, de respeito mútuo? O texto motivador deu o caminho pra gente seguir. E é assim que vai funcionar no seu texto. Dixon, mas o texto motivador, ele é importante que eu cite elementos do texto motivador? Eu estou falando aqui de tolerância, eu estou falando aqui de respeito. Vou te mostrar. Dá uma olhada nesse texto, nesse padrão de respostas. Olha só, pessoal. Quero que você conte aí 5 linhas. 1, 2, 3, 4. 4 linhas, na verdade. Olha só. Espera-se que o candidato parta da própria ideia transmitida pelo texto motivador. Tá vendo aqui? Qual seja, ele vem e dá a ideia do texto motivador. Isso aqui é um padrão de resposta que foi divulgado para a Secretaria de Estado do Distrito Federal. O CESP faz isso em vários dos padrões. Ele falou, você deveria partir. A gente espera que você parta da ideia que nós trouxemos para você no texto motivador. Isso aqui está lá no site do CESP. Você vai encontrar lá no site do CESP. Está aí, ó, prova de 2017. Você quer ser professor? Então dá uma olhada nisso que eu estou falando. É por isso que aqui, ó, ainda que eu não tenha citado aqui democracia, eu falei bastante de respeito. Mas aí a gente vem aqui, falamos assim, eu respeito muito a liberdade de escolha. Aqui, ó, elementos primordiais da democracia. Vamos colocar aqui, ó, elementos primordiais da democracia. Então você volta lá, vê se realmente a sua resposta está condizendo aí com também o que foi dado ali, né, em todos os elementos, no texto motivador. Então você está democracia, porque no padrão com certeza vai ter democracia. Isso é um fato. E agora a gente vai redigir esse cara aí. Beleza? Do roteiro, a gente sai para o nosso texto definitivo. Você já tem a introdução prontinha aí, ó. A introdução a gente já tinha feito. Aqui a gente está falando de desenvolvimento. Primeiro parágrafo desse texto está aqui. Está na mão. Agora a gente vai para o restante. Segundo parágrafo do texto. Dixon, como é que eu vou iniciar? Já te passei isso. Inicialmente. Você pode iniciar de várias formas. De início, vale frisar, né? Primeiramente, deve-se ressaltar. Inicialmente, é válido. Agora a gente vai conectar. O que é o rascunho? Ó, isso aqui é um rascunho. Ó, rascunho. O que é o rascunho? Você vai conectar as informações que estão lá no nosso roteiro
E claro, se necessário for, a gente vai literalmente adaptar algumas informações. Então vamos lá. Inicialmente é válido frisar que a intolerância, ou ainda que intolerância, se eu tivesse errado, ó, o rascunho faz assim, ó, que intolerância, e o texto definitivo também, do mesmo jeito, que intolerância, o que eu errar, eu vou riscar aqui, então, para representar o que você vai estar fazendo aí, que intolerância é uma atitude. Você viu que a gente não trouxe palavras muito rebuscadas, né? Utilizamos aqui o básico. É uma atitude, conforme a gente colocou, caracterizada pela falta de vontade, de reconhecer aceitar e respeitar diferentes opiniões. Você pode ver que a gente está pegando as informações lá, ó. Tá aí, ó, essas informações aqui, ó. Tópico 1 no segundo parágrafo. Respeitar diferentes opiniões, crenças, valores, vírgula, escolhas. Lembra que a gente falou que pode deixar assim, ó? Dixon, mas se eu colocasse o E aqui, teria algum problema falar que são só esses? Não tem, claro que não. Beleza? E escolhas. Bacana. Depois, a gente está falando de intolerância. Se você não quiser citar intolerância, olha só como é que vai ficar intolerância. Aí eu já citei intolerância aqui, ó. Aí eu não quero citar intolerância. Você vem e risca aqui esse problema para remeter à intolerância. Esse problema pode ser notado. Lá estava, ó, a intolerância pode ser notada, tá vendo, ó? A intolerância pode ser notada no Brasil, nos discursos, beleza? Então aqui eu vou colocar assim, ó, esse problema pode ser notado, claro, pode ser notado no Brasil. Só para não ficar eu vou colocar, ó, em discursos. Em discursos motivados, principalmente discursos motivados. Aí esse principalmente ele vai vir como um advérbio. Ou ele vem entre vírgulas ou sem vírgula nenhuma nesse caso. Principalmente por assuntos. Não tá lá desse jeito. Olha como é que tá lá, ó. Aqui eu coloquei o seguinte, ó. Principalmente por misoginia, homofobia, mas eu vou preferir colocar assim, acho que vai ficar melhor, por assuntos envolvendo. Não é isso? Por assuntos, nos discursos, né? Motivados, legal. Principalmente por assuntos envolvendo misoginia, vírgula. Além de misoginia, falamos de homofobia, falamos de política, racismo. Aí lembra que a gente tinha colocado participação do Estado? Mas política já tem a ver com a atuação do Estado, né? Sobre o governo, né? Então já tem a ver. Vamos manter só essas aqui, ó. E aí a gente vai colocar um izinho aqui. Não, aliás, vamos deixar do jeito que estava, né? Porque eu falei que ia riscar quando eu errasse, etc. Aí a forma correta de você utilizar o etc é desse jeito. Se o ponto do etc coincidir com o ponto final, só vai um ponto. Desse jeito que eu estou colocando. Mas a gente ainda não terminou esse parágrafo. 1, 2, 3, 4, esse parágrafo está mais ou menos com umas 5 linhas, 6 linhas, por aí. A gente vai fazer parágrafos aqui mais ou menos de 7 linhas. Eles vão ter entre 4 a 10 linhas. Mas aqui a gente vai fazer mais ou menos 7, 8 linhas aí para cada um dos parágrafos, né?
que nós temos depois? A gente falou da internet ainda nesse mesmo parágrafo. Dá uma olhada para você conectar informações dentro de um mesmo período. Olha esse cara aqui, que legal. Ressalta-se que a internet, sem vírgula, desse jeito aqui, porque a ordem direta está presente, que a internet é o principal, se ele colocou lá, qual é o principal mecanismo de propagação, vem desse jeito aqui. A internet é o principal mecanismo de propagação da intolerância no Brasil. Como eu já citei no Brasil, eu vou colocar no país, né? Propagação da intolerância no país. Aqui, uma linha minha não é exatamente como uma linha sua aí. Aqui provavelmente tem um pouco mais. Então eu vou considerar que aqui a gente ficou com umas 1, 2, 3, 4, 5. Com certeza isso aqui vai dar umas 6 linhas. Com certeza na folha de redação. Porque aqui é um pouco maior, talvez dê até um pouco mais, né? Essa introdução 1, 2, 3 vai ficar com mais ou menos 4, lembra? A gente já tinha colocado aqui. É importante que você faça essa contabilidade aqui. Terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo, vamos a ele. A gente vai falar das fake news, né, da relação. Legal. Outro tópico a debater. Te dei essa forma para iniciar também. A debater diz respeito à relação entre fake news e intolerância. Tem algum problema eu citar intolerância nesse texto várias vezes? Não, não tem. Queria que você notasse que eu já fiz um primeiro período logo agora. Dixon, me dá uma forma para eu sempre fazer parágrafos. Né? Beleza, eu vou te dar uma forma que vai ser essa daqui. O famosíssimo parágrafo padrão. Para o seu famoso, só se for para você. O parágrafo padrão vai ser composto por... Eu vou colocar mais para baixo aqui. Vai ser melhor. O parágrafo padrão ele vai ser composto por uma ideia principal mais desdobramentos da ideia principal. A ideia principal, eu pedi para você dividir em pelo menos 2 períodos. Você vai notar o seguinte, que a ideia principal, eu já coloquei em um período. A ideia principal, pessoal, então, ó, isso aqui você coloca em um período, P de período. E os desdobramentos eu vou pedir para você dividir em pelo menos mais 2 períodos. Ah, mas você falou para fazer pelo menos 2 períodos lá no DDD1. Sim, mas se você for apresentar o parágrafo padrão, eu vou pedir para você dividir em pelo menos 3 períodos. Note o seguinte, o que é a ideia principal? É a ideia central do parágrafo, é o que você vai debater no parágrafo. Opa, então daqui até aqui eu tenho uma ideia principal. Eu coloquei a ideia principal desse parágrafo. IP, é a IP desse parágrafo. E agora? Agora a gente vai entrar com os desdobramentos. Desdobramentos são as ideias roteirizadas. Aquelas ideias que estão em azul lá no nosso roteiro. São as ideias roteirizadas. Se você quiser apresentar vários exemplos de parágrafo padrão no seu texto inteiro, você pode fazer isso aqui. O parágrafo padrão é uma ótima forma de se escrever, pessoal. Então eu coloquei a ideia principal. A ideia principal é falar da relação. Tá aqui, ó, a essência da ideia principal tá aqui, ó. Relação entre fake news e intolerância. Qual é a relação entre fake news? Ah, detalhe. Aqui faltou o paralelismo, né? A gente faz a revisão depois. E intolerância, sem esse A aqui, ó. Sem esse A. Continuando, vamos prosseguir. Nesse sentido, elemento de conexão, você já sabe usar, vai ter vírgula, você já sabe, é obrigatório. Nesse sentido, notícias falsas e intolerância
A gente vai repetir de novo, ó, fake news, intolerância. Eu já tinha te ensinado, quando a gente tem termos enumerados, o que a gente pode fazer. Nesse sentido, há uma relação direta. Eu estou pegando as informações que estão lá. Uma ou outra coisa eu estou modificando. Vai lá no nosso roteiro. Há uma relação direta entre, dá uma olhada, intolerância, para eu me referir à intolerância, entre esta e fake news, e aquela. Só que você fala as fake news, concordam comigo? Então, entre esta e aquelas. Tá vendo aí, ó? Entre essa e aquelas. Não vai gerar nenhuma dúvida no examinador. Aquelas vai para fake news, que está mais distante, e esta vai para intolerância. Ponto. As fake news, aí aqui eu vou ter que responder, vou ter que colocar novamente, né? As fake news, muitas vezes, são criadas por pessoas que não aceitam o contraditório. Que não aceitam o contraditório. Ou que ainda também, a gente colocou ainda, vou preferir o também aqui, ou que também querem, né, desejam manipular os fatos, vírgula, trazendo algo que não corresponde à realidade. Trazendo algo que não... A gente tinha colocado que não corresponde à realidade dos fatos. Olha como é que vai ficar. Eu nem tinha visto isso. Não corresponde à realidade. Crase obrigatória. Vou falar sobre crase. Dos fatos. Dá uma olhada, pessoal. Desejam manipular os fatos, trazendo algo que não corresponde à realidade dos fatos. Dixon, eu posso colocar aqui, desejam manipular as informações. Poderia ser trazendo algo que não, ou ainda que não corresponde à realidade. Retiro isso daqui, porque senão fica muito redundante. Que não corresponde à realidade. Ponto. Ainda continua. A gente fala lá que as fake news tentam passar uma ideia falsa com o objetivo de prejudicar alguém. As falsas notícias representam uma verdade do mundo virtual, né? Portanto, né, as fake news muitas vezes são criadas por pessoas que não aceitam contraditório, ou que também desejam manipular os fatos, trazendo algo que não corresponde à realidade. E aí a gente tinha feito um novo período, mas aqui a gente vai colocar uma vírgula e vamos continuar com o objetivo, para não ter que falar fake news de novo, com o objetivo de prejudicar alguém. Quer ver? Dá uma olhada aí, ó. As fake news muitas vezes são criadas por pessoas que não aceitam o contraditório ou que ainda querem manipular os fatos, trazendo algo que não corresponde à realidade dos fatos. Tiramos isso aqui. Aí as fake news tentam passar uma ideia falsa. Aí eu continuei e falei o seguinte, que tem um objetivo, né, com o objetivo de prejudicar alguém. As falsas notícias representam uma verdade do mundo virtual. Isso aqui vai ser mantido desse jeito. Dá para a gente colocar desse jeito. Utilizamos aqui o ressalta-se que.
E aí eu gosto muito de utilizar esse cara, ó, ademais. Se você utilizar o ademais, a vírgula é obrigatória depois dele, né? Essa vírgula ficou bem no cantinho lá, não tá dando aí para você ver. Ademais, vírgula. As notícias falsas é além disso. Então dá para conectar um monte de coisa. As falsas notícias. Correspondem. Opa, já tem corresponde ali. Representam, né? Representam uma verdade E aí, como a gente está utilizando uma ironia, né? Uma verdade, porque elas não são uma verdade, é um trocadilho, né? Uma verdade do mundo virtual, incentivando os discursos totalitários de ódio ou intolerantes. Mundo virtual, vírgula, incentivando os discursos. A gente colocou um monte de coisa, né? De ódio. Os discursos totalitários e intolerantes. Intolerantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse parágrafo aqui, ele vai ficar com umas 8. Se ele está aqui com 6, com certeza na folha de redação ele vai ficar entre 7 e 8 linhas mais ou menos. Vamos fazer um somatório? A introdução ficou com 4. 4 com 6 aqui, nós temos 10. Com 8 aqui, nós temos 18. E aí agora a gente tem mais um parágrafo para fazer. Professor, vai ter conclusão nessa redação? Pessoal, o último tópico já pedia para a gente conclusão, concorda comigo? Soluções, formas, medidas, né? Para você solucionar. Então esse quarto parágrafo, ele vai funcionar também como conclusão para esse texto. Legal. Mas daqui a pouco a gente faz. Deixa eu terminar de explicar aqui esse carinha aqui para você. Eu queria que você entendesse que aqui a gente apresentou um modelo de parágrafo padrão. Vamos lá. Nesse parágrafo aqui, a ideia principal foi trazida. Outro tópico a debater diz respeito à relação entre fake news e intolerância. Logo depois, a gente só trazia as informações roteirizadas, que são os desdobramentos. Quer dizer, então, que aqui nós trouxemos um modelo de parágrafo padrão. Esse modelo de parágrafo padrão você pode utilizar para qualquer parágrafo, mas ele não é obrigatório. Pode ser que às vezes você queira fazê-lo, pode ser que às vezes você queira fazer outra forma. Mas a forma mais básica de você fazer um parágrafo é utilizar exatamente esse conceito. Note que a ideia principal foi colocada em um período. Está aqui, ó. Período da ideia principal está aqui. Está vendo? A IP. Logo depois, nós trouxemos as ideias roteirizadas e utilizamos alguns mecanismos de conexão. Note que aqui utilizamos o nesse sentido, utilizamos com o objetivo de ademais. É isso aí. Você pode utilizar vários desses elementos no seu texto, né? Como você percebeu. Note que aqui nós temos um modelo de parágrafo padrão. Os desdobramentos, eles foram divididos em quantos períodos? Olha aqui, o último período está aqui e nós também fizemos esse período aqui. Ocorre então que esse parágrafo, tem mais um aqui. Esse parágrafo ele apresentou 4 períodos. Aqui eu tinha falado de 3 períodos, pelo menos, ou mais períodos. Se você for fazer o modelo de parágrafo padrão, eu vou pedir para você apresentar pelo menos 3 períodos. Tranquilo? 3 ou mais períodos. Vou colocar aqui para você que aí vai ficar mais fácil aí quando você receber o slide, né? 3 ou mais períodos para o parágrafo padrão, o PP. Para o parágrafo padrão. Você pode apresentar qualquer parágrafo nesse modelo que a gente acabou de fazer.
Dixon, é importante que eu utilize o parágrafo padrão? Parágrafo padrão é uma forma de você trazer elementos ao texto, né, de você conectar as informações do roteiro com muito mais precisão, com muito mais agilidade também. Se você está fazendo textos que muitas vezes eles pecam pela falta de coerência, parágrafo padrão é a resposta. Se você está demorando muito para fazer parágrafo de desenvolvimento, parágrafo padrão é a resposta para isso também. A gente vai fechar aqui esse vídeo, mas a gente já volta para fazer o último parágrafo e também explicar elementos sobre a conclusão.